Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida. E hoje eu vim aqui falar e fazer um convite, né, voltado para as mulheres. E por que isso, né? Porque desde a época de faculdade, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta formada já há um bom tempo. E o meu trabalho de conclusão foi com mulheres, né? Eu escolhi o tema relaxamento em gestantes, né? Os efeitos do relaxamento em gestantes. E ali então eu comecei a trabalhar com um grupo de mulheres. De lá para cá já se passaram mais de 25 anos, né, trabalhando com mulheres. Num segundo momento também trabalhei com outras parcerias, né, desenvolvendo um trabalho presencial com um grupo de mulheres, onde qual era o objetivo, né? O empoderamento feminino, sororidade, autoconhecimento, principalmente empoderar através do autoconhecimento. Depois veio a pandemia, esses grupos acabaram não sendo presenciais, né? Se criou os grupos online e também, né, daí com uma outra parceira de trabalho, em 2020, nós iniciamos a leitura de um livro. E aí eu trouxe o livro aqui, né? O livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí em 2020, a gente fazia a leitura desse livro de uma maneira comentada, com uma roda virtual, né, feminina. Eu e uma colega. Passou-se um ano e pouco, a gente ainda estava nessa leitura. Essa minha colega, né, disse: Ah, Mac, pra mim tá pesada essa leitura, né? A não ser que a gente fizesse uma leitura corrida. E eu nunca fui de fazer leitura corrida, né? Eu gosto de ler um pouquinho, comentar, ouvir o que vocês têm também, qual é a consciência que vocês trazem dessa leitura, né? E aí, para resumir essa história, 2023, final de 2023, eu acabei a leitura sozinha, né, com um grupo chamado Acessando o Ser Mulher. Depois disso a gente veio, trouxe outras leituras, mas as mulheres têm pedido para retomar essa leitura e o meu corpinho já tá me chamando de novo para esse livro, né? Eu acho que é o instinto da mulher selvagem. E então eu venho aqui para falar para vocês, fazer esse convite. Hoje à noite, às 20 horas, né? Para quem estiver lá na minha lista de espera do Clube das Mulheres Mágicas, onde a gente vai ler esse livro novamente, uma leitura consciente, né, comentada, mais leve. E por que eu digo mais leve? Porque a primeira vez que eu tive contato com esse livro, eu devia ter o quê? Hoje eu tô com 47 anos, eu devia ter uns 30, e foi com uma recomendação da minha psicoterapeuta na época. Ela disse: Mac, lê esse livro porque vai te trazer muita clareza para tua vida, para o teu momento. Enfim, eu li ele sozinha e não foi um livro fácil de ler, né? Quando eu li em grupo foi muito mais divertido a leitura. E agora então, né? Hoje à noite eu vou fazer a pré-estreia com a leitura desse livro, mas eu quero dizer que o nosso Clube das Mulheres Mágicas não vai ser somente essa leitura comentada, né? Junto com a leitura comentada, a gente vai fazer um trabalho com cartas terapêuticas do Oráculo da Mulher Selvagem, com o tarô da loba, que não tá aqui, né? Tá lá no meu espaço, que eu utilizei ele. Então, com o tarô das lobas. Junto com isso, ainda vou fazer dinâmicas sistêmicas. Vou convidar as mulheres que estão ali no grupo para a gente fazer constelações, para olhar bem para o nosso feminino, né? Porque não tem como falar do feminino sem falar das nossas ancestrais mulheres, né? De como esse feminino foi recebido vivenciado pelas mulheres, né? Então a gente também vai trabalhar com dinâmicas sistêmicas. E esse livro da Clarissa Pinkolas, ele fala muito sobre os arquétipos, né? As figuras arquetípicas femininas. Então eu também, né, desenvolvi um trabalho meu com dinâmicas arquetípicas. Então, conforme a gente for andando na leitura, no momento que se apresenta, por exemplo, o arquétipo da sacerdotisa, a gente vai fazer uma dinâmica arquetípica, né, para acessar a sacerdotisa em nós. Ah, agora é o arquétipo da anciã. Então a gente vai trabalhar a anciã. Tudo isso para convidar vocês, mulheres, né, para fazer parte dessa nossa criação, né? Inicia-se um novo ciclo. O início mesmo vai ser em agosto. Hoje à noite vocês vão ter um gostinho através da pré-estreia, com a leitura aqui numa parte do livro. E agora, né, para não prolongar muito olha aí, Odete, Tatiane, Yara, sejam bem-vindas, boa noite. Espero encontrar vocês daqui a pouquinho, né? Já tô vindo aqui então. E agora eu vou ler para vocês o prefácio,
do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Olha o que a Clarissa Pinkolas fala, né? Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. Deixamos crescer. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita, de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. E aí aqui eu trago, né, vou trazer a minha percepção sobre isso e deixo aberto se alguém quiser trazer algum comentário aqui ou deixar um comentário depois, né? Quando ela fala que a gente anseia, né, pelo que é selvagem, o que eu percebo é que ela traz a questão da gente, de nós mulheres, nós temos uma natureza cíclica. A mulher, ela não é linear. Porém, a gente vive numa sociedade que nos programou para buscar uma linearidade. E aí, quando a gente tenta se encaixar nessa linearidade, o que acontece? A gente adoece. Adoece fisicamente, adoece emocionalmente, né? Adoece mentalmente. Um exemplo, tá? Que é bem claro sobre isso, né? A questão do sangrar mensal, a questão de menstruar da mulher, né? Isso faz parte do ciclo da mulher. E para cada momento desse ciclo, existe uma forma de ter mais facilidade com isso. Quando a gente se reconhece, né, no período, como é que a gente funciona nesse período. Então, uma coisa que é lá dos primórdios, né? A mulher, quando ela tá no período de sangramento, é um período de recolhimento. É um período onde ela tem que, né, deixar sangrar aquele sangramento mensal que vai liberar tudo que ela foi se conectando durante o mês. Então é um momento de reciclagem. O nosso útero tem essa capacidade. Mas onde que entra então essa questão de ter linearizado a mulher? É que muitas mulheres nem se permitem viver um sangramento, por exemplo. Muitas mulheres emendam cartela de medicação para não ter os sintomas, e cada sintoma que o nosso corpo apresenta é para contar uma história para nós, né? Então, no momento que tu tenta se tornar linear ali, que tu não olha para essa natureza selvagem, tu não escuta o teu corpo, né? Só que aqui diz que a gente tem um anseio por isso. Então, a gente até pode tentar viver numa linearidade, só que esse não é a nossa natureza. E aí existe, né, a questão de que o corpo cobra isso. A gente vai pagar de alguma maneira. Muitas vezes, né, o não vivenciar o sangramento mensal lá no período da menopausa, né, no momento que a mulher para de sangrar, muitas vezes ela vai se tornar uma mulher que está mais deprimida, né, que está faltando alguma coisa, está fadigada, e ela nem sabe por quê, né, que isso acontece. Então, já me estendi muito aqui só nesse prefácio, trazendo o meu ponto de vista sobre o que ela fala aqui, né? O que seria esse selvagem? O que mais que selvagem, né? Além de olhar para o seu ciclo, é a questão de estar em contato com a natureza. Isso não é só para a mulher, né? E vamos lembrar que o feminino também existe dentro do homem, né? No caso, dentro da mulher, o masculino se chama ânimos. E dentro do homem, o feminino se chama ânima, né? Isso a gente vai olhar também durante toda a nossa caminhada, né? E o que acontece? Estar em contato com a natureza faz com que a gente esteja em maior presença, em maior comunhão. Por quê? Porque o nosso corpo é da natureza, as nossas moléculas vieram da terra, né? Então, toda vez que a gente se engaja mais com a natureza, com a terra, com a água, né? Com ar puro, ir para parques, praias, para quem mora, né, no litoral, isso tudo vai nos dando uma força muito maior. E também tem a ver com o ciclo da mulher, né? Quem é que nunca ouviu falar aqui das fases da lua e como que funcionam as marés, por exemplo? A mesma coisa acontece com as nossas águas internas. Então, isso tudo, né? Quando a gente fala nisso, isso está falando de uma natureza selvagem, né? De uma natureza que não pode ser atrofiada.
Em compensação, né, quando ela traz aqui que, ó, ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. É essa questão de uma programação para que a gente não funcione dessa forma, que a gente se normatize, né, que fique igual a todo mundo e que busque funcionar igual aos homens. Isso é uma coisa também que eu já trago aqui, porque às vezes a gente fala em empoderamento feminino e eu quero deixar bem claro, né? O Clube das Mulheres Mágicas, a gente aprende a se valorizar e a valorizar o homem, né? E sempre respeitando as diferenças, porque realmente nós não somos iguais. Essa coisa de buscar uma igualdade, gente, é na diferença que está o nosso poder. Nós mulheres não somos iguais aos homens. Os homens não são iguais a nós, né? E é nessa diferença que os dois crescem. Que acontece, né? E aí a gente também, mais lá para o final do livro, nós vamos trabalhar com a questão do matrimônio sagrado, que é quando a mulher ela consegue já, né, interiorizar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, e aí a partir disso ela consegue olhar para o parceiro dela como um rei, né? Ela vai para o arquétipo da rainha e só existe uma rainha porque existe um rei. Então começa a olhar o parceiro não como igual, mas como alguém que está ali para somar na vida dela. Então, isso tudo a gente vai desenvolver com o passar da leitura, com a utilização das cartas, de uma maneira leve, né? Eu trago minha forma de fazer a leitura. Quem está no grupo também vai poder trazer as suas consciências, trazer suas dúvidas. Vai ser um espaço sem julgamento, né? Vai ser um espaço para que cada uma possa falar dos seus anseios, dar risada das suas situações, mas sendo muito valorizada e olhada com respeito, né? Então, quem fizer parte do Clube das Mulheres Mágicas, saiba que vai ser vista. É uma mulher que vai estar ali para ser vista, né? Para que ela possa compartilhar, para poder dividir as suas questões do dia a dia. E eu já trago aqui, né? Mais uma questão que quando a gente chega no arquétipo da rainha, a gente já está apta a perceber que o mundo não é uma caixinha de presente o tempo inteiro. As coisas vão continuar acontecendo, vai continuar tendo situações difíceis, só que quando tu começa a acessar mais do teu poder e do teu funcionamento, tu consegue resolver as questões com mais facilidade, né? Tu consegue não ser aquela guerreira o tempo todo, tu vai escolher quais são as lutas que tu vai querer travar, porque nem toda luta ela é válida. Muitas vezes a mulher que tá no arquétipo da guerreira, né, que batalha o tempo inteiro, ela tá na verdade num mecanismo de sobrevivência. E o mecanismo de sobrevivência ele não é sustentável. Não quer dizer que seja errado ser assim ou que é certo ser assim. Porém, não dá para sustentar uma vida inteira. Como eu disse, o nosso corpo ele cobra, né? Ele começa sussurrando pra gente com sintomas, com desconfortos. Só que se a gente não olha para isso e não tenta mudar isso, não muda isso, com o passar do tempo vem a depressão, vem a fadiga, vem o estresse, vem as questões hormonais. Então, e assim, ó, Mac, mas eu já passei pela menopausa, né? Então não tem mais o que fazer agora. Gente, sim, cada período, cada ciclo da mulher existe um poder e uma potência para ser olhada, né? A mulher, quando chega na menopausa, tudo bem, ela não vai sangrar suas dores mensalmente, mas ela tem como falar sobre suas dores, liberar suas dores, né? Chorar suas dores. Então, para cada ciclo existe uma maneira mais fácil de funcionar. Mas o que é importante? Que tu saiba disso, né? E por que eu falo aqui para vocês, assim, ó, indo para vulnerabilidade? Eu fui aprender isso tudo depois dos meus 30 e poucos anos, né? Quando eu comecei a fazer estudos para aperfeiçoar o meu trabalho nos grupos de mulheres. Então, te convido, mulher, para vir. Daqui a pouco, né? Tu, mulher que tem filha, traz a filha junto, né? Daqui a pouco tem a tua mãe, que já é uma anciã, traz essa anciã para o nosso grupo, para a gente poder, né, receber delas a sabedoria que elas têm. E até para ti, que é mãe de menino, né? Como seria tu poder trazer essas informações para que teu filho consiga olhar já para a mulher com que ele vai se envolver com um olhar mais cíclico, né?
Porque muitas vezes não é porque o homem não valorize aquela esposa, aquela namorada, não é que o homem seja grosseiro, insensível. Ele não aprendeu, né? Ele não tem formação. E então, muitas vezes, é a esposa que vai passando a informação quando ela sabe. Agora, se tu, mulher, vier para um grupo desses, como seria tu já educar o teu filho para que ele não tenha que esperar a esposa a passar essas informações? Quantos casamentos poderiam ser salvos, né, se a gente já tivesse essas informações? Então, esse é meu convite, tá? Meu convite para ti, mulher, meu convite para se daqui a pouco tem algum homem que caiu nessa live aqui, como seria, né? Daqui a pouco vai lá, envia para mãe, envia para amiga, envia para irmã. É sobre isso, né? Seja bem-vinda, Letícia, massagem boa, Dai, Dani. Daqui a pouquinho, às 20 horas, para quem estiver lá no grupo da lista de esperas, então, a pré-estreia, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aliás, do Clube das Mulheres Mágicas, mas vai ser com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Espero vocês, então, é gratuito hoje, né? Quem quiser me chama que ainda dá tempo de entrar lá no grupo. Um beijo e até daqui a pouco.